Na era de ouro de Hollywood, os grandes estúdios como MGM, Warner Bros., 20th Century Fox, Paramount e RKO exerciam um controle rígido sobre suas estrelas contratadas. Se um ator ou atriz ia contra o estúdio por qualquer motivo, fosse recusando um papel, exigindo aprovação de roteiro ou elenco, ou buscando mais dinheiro, eles frequentemente enfrentavam uma retribuição rápida e severa. Os estúdios podiam suspendê-los sem remuneração, recusar-se a escalá-los em projetos de qualidade ou até difamá-los na imprensa. Aqui estão as piores punições que os atores de Hollywood tiveram que enfrentar nos bastidores. Expulso de Hollywood. Uma forma de controle usada pelos estúdios era a temida suspensão. Se um ator recusasse um papel ou desafiasse a decisão do estúdio, eles poderiam ser suspensos sem pagamento e impedidos de trabalhar para qualquer outra pessoa. Isso efetivamente mantinha sua carreira refém. A lendária atriz Bette Davis enfrentou notoriamente a Warner Bros. Na década de 1930, quando sentiu que certos papéis estavam abaixo de seu nível. Ela os levou ao tribunal e perdeu, o que levou a múltiplas suspensões. Outra tática era o empréstimo, onde um estúdio enviava uma estrela rebelde para uma produtora de menor nível, muitas vezes para um projeto menos prestigiado. O objetivo era mantê-los presos a uma agenda exigente e lembrar aos outros que a desobediência tinha consequências graves. Além de Bette Davis, houve outros casos que destacaram essas práticas punitivas. Olivia de Havilland travou uma batalha legal histórica com a Warner Bros. Pela duração de seu contrato, conseguindo eventualmente uma vitória que ajudou a reformular os contratos de Hollywood. Até mesmo James Cagney enfrentou suspensões quando rejeitou papéis que considerava inadequados. Essas medidas rígidas não foram as únicas usadas para manter as estrelas na linha, mas certamente se destacaram como algumas das mais devastadoras. Ao controlar todos os aspectos da carreira de um artista, desde a escolha de projetos até a imposição de comportamentos pessoais, os estúdios efetivamente mantinham uma cultura de medo e submissão, garantindo que a maioria das estrelas permanecesse em suas faixas designadas e raramente questionasse o sistema. Bette Davis contra a Warner Bros. Nos anos 1930, Bette Davis estava se tornando uma estrela em Hollywood, mas enfrentava um grande problema. Ela trabalhava para o estúdio Warner Bros., que continuava a dar-lhe papéis em filmes que ela achava não serem bons o suficiente para os seus talentos. Ela sabia que podia fazer papéis melhores, mais desafiadores, mas o estúdio não a escutava. Em 1936, Davis decidiu dar um passo ousado. Ela viajou até a Inglaterra na esperança de quebrar seu contrato com a Warner Bros. Ela acreditava que, ao trabalhar em filmes ingleses, poderia escapar do controle do estúdio e encontrar papéis melhores. Isso foi um grande risco para uma atriz naquela época porque os grandes estúdios de Hollywood tinham quase total controle sobre seus atores. Mas a Warner Bros. Não ia deixá-la ir facilmente. Eles a levaram ao tribunal dizendo que ela havia quebrado seu contrato ao sair. O caso no tribunal foi um grande acontecimento em Hollywood na época. Davis lutou arduamente, argumentando que o estúdio a estava tratando de forma injusta ao não lhe dar bons papéis, mas no final, ela perdeu o caso. Quando Davis retornou a Hollywood, Jack Warner, o chefe da Warner Bros., queria lhe dar uma lição. Sempre que ela se recusava a aceitar papéis de que não gostava, ele a suspendia, o que significava que ela não podia trabalhar e não recebia pagamento. Esta era a maneira dele mostrar a outros atores o que aconteceria se tentassem lutar contra o sistema dos estúdios. Mas é aqui que a história toma um rumo interessante. Mesmo que Davis tenha perdido o julgamento, sua posição corajosa, na verdade, levou a algo bom. A Warner Bros. Começou a perceber que precisava tratá-la melhor se quisesse mantê-la feliz e obter as melhores performances dela. Eles começaram a oferecer-lhe papéis mais fortes e desafiadores. Um desses melhores papéis veio em 1938, quando ela estrelou um filme chamado Jezebel. Este filme, e outros que se seguiram, ajudaram Bette Davis a se tornar uma das atrizes mais respeitadas e celebradas de seu tempo. De certa forma, embora ela tenha perdido a batalha no tribunal, ela venceu a guerra maior ao provar seu valor e forçar o estúdio a reconhecer seu talento. Nada para comer por dias. Durante a era dourada de Hollywood, as aparências eram tudo, e muitos estúdios exerciam quase total controle sobre a aparência de suas estrelas, mais visivelmente com as atrizes. Um dos exemplos mais trágicos foi Judy Garland, que começou sua carreira jovem e rapidamente se viu à mercê de exigências dietéticas rigorosas. Os executivos do estúdio estavam preocupados com o ganho de peso e o envelhecimento, convencidos de que até mesmo pequenas mudanças físicas poderiam prejudicar o apelo de bilheteria. Garland mais tarde descreveu que era alimentada com pílulas de dieta para conter seu apetite e aumentar sua energia, juntamente com um rigoroso racionamento de refeições. Supervisores a monitoravam de perto, confiscando comida se ela ultrapassasse sua cota diária. Este não foi um caso isolado. Mulheres jovens,
Mulheres que entravam na indústria frequentemente enfrentavam pesagens rigorosas e verificações de beleza. Algo tão natural como alguns quilos a mais ou acne poderia levar a repreensões e ameaças reais, como suspensão sem pagamento. A pressão para se conformar a padrões rígidos de beleza às vezes forçava as atrizes a usar espartilhos desconfortáveis ou outras vestimentas apertadas no set por horas prolongadas, causando hematomas e até dificuldade para respirar. No entanto, elas tinham pouca escolha a não ser suportar essas condições, pois a desobediência poderia prejudicar toda a sua carreira. Com o tempo, o dano não foi apenas físico, mas profundamente psicológico. Muitas atrizes desenvolviam distúrbios alimentares e dependiam de medicamentos prescritos. Algumas para se manterem magras, outras para lidar com o estresse constante. A obsessão de Hollywood pela juventude e pela figura perfeita significava que fatores simples como envelhecer, experimentar mudanças naturais no corpo ou apenas precisar de uma refeição normal se tornavam fontes de ansiedade. Embora essas histórias possam parecer inacreditáveis pelos padrões modernos, elas revelam como os estúdios manipulavam profundamente seus artistas, moldando-os em personas de estrelas, muitas vezes às custas de sua saúde e bem-estar. Fim de carreira. Recusar os avanços de um poderoso executivo do estúdio poderia significar o fim da carreira de uma atriz. Os papéis desapareceriam da noite para o dia, e o telefone simplesmente pararia de tocar. O casting couch era um segredo aberto. Se falasse, corria o risco de ser colocada na lista negra. Um exemplo frequentemente citado é o de Joan Collins, que afirmou ter perdido o cobiçado papel de Cleópatra para Elizabeth Taylor, após recusar uma proposta de um executivo da Fox. Em sua recontagem, no momento em que ela recusou o convite, ela sentiu a atmosfera congelar. Logo, o papel escapou como se nunca tivesse sido oferecido. Os primeiros anos de Judy Garland na MGM foram obscurecidos por rumores de comportamento inadequado do chefe do estúdio, Louis B. Mayer. Embora Garland nunca tenha detalhado explicitamente todas as suas experiências em público, biógrafos notaram seu desconforto ao redor dele. Da mesma forma, Shirley Temple escreveu em sua autobiografia sobre um incidente perturbador com um produtor que fez avanços indesejados. Ela saiu furiosa e chocada, apenas para sentir uma mudança fria em como foi tratada depois. Sussurros de retaliação ecoavam pelos corredores de Hollywood, deixando as atrizes bem cientes das consequências de dizer não. Os estúdios exerciam o poder de enterrar carreiras promissoras sob escândalos fabricados, ou pior ainda, simplesmente descartar a atriz completamente. Relatos conflitantes e um código de silêncio mantiveram essas histórias escondidas por décadas, mas a mensagem era sempre clara: capitule ou sofra. Apesar da ameaça de ruína, algumas recusaram e pagaram caro por isso. Ainda assim, ao fazerem isso, abriram caminhos para que futuras gerações resistam mais firmemente a esses abusos, desgastando as tradições mais sombrias de Hollywood. Condições abusivas para atores infantis. O mundo das décadas de 1930 e 1940, Hollywood frequentemente retratava a fama infantil como um sonho de conto de fadas. Mas a realidade nos bastidores podia ser surpreendentemente dura. Com poucas regulamentações de trabalho ou grupos de defesa para protegê-los, os atores infantis se encontravam à mercê dos chefes de estúdio, diretores e até mesmo de suas próprias famílias. Um dos primeiros e mais notórios exemplos é Jackie Coogan, lembrado por sua atuação ao lado de Charlie Chaplin em O Garoto. Embora tenha ganho somas enormes de dinheiro durante sua juventude, a mãe e o padrasto de Coogan gastaram a maior parte de sua fortuna, deixando-o quase sem um tostão na vida adulta. Este caso foi tão flagrante que estimulou a criação da Lei Coogan, que obriga legalmente que uma parte dos ganhos de um artista infantil seja reservada até que ele atinja a maioridade. Ainda assim, muitas crianças passaram despercebidas antes que tais proteções se tornassem padrão. Shirley Temple, sem dúvida uma das maiores estrelas infantis da história, recordou como os diretores às vezes gritavam ou diminuíam os jovens artistas para forçá-los a chorar ou a ter reações emocionais diante das câmeras. Embora nem sempre fossem de natureza física, essas táticas podiam ser devastadoras para a autoestima e a saúde mental de uma criança. E em casos extremos, surgiam rumores de diretores que batiam ou davam palmadas em atores mirins para fazê-los cooperar ou entregar uma certa expressão. Embora seja difícil confirmar em detalhes específicos, tais anedotas destacam o desequilíbrio de poder desenfreado na época, quando os estúdios muitas vezes consideravam os atores infantis como pouco mais do que commodities substituíveis. Além do abuso verbal e às vezes físico, esses jovens artistas eram obrigados a trabalhar horas exaustivas, às vezes muito além do que as regulamentações, se existissem, permitiam. Ensaios e horários de filmagem se estendiam até tarde da noite, deixando pouco tempo para dormir, estudar ou simplesmente ser criança. Com pausas limitadas e exigências constantes por performances de alto nível,
Muitas crianças experimentaram exaustão física e tensão emocional. E doenças relacionadas ao estresse. Cláusulas de moralidade e intrusões na vida pessoal. Durante a era de ouro de Hollywood, os estúdios não apenas ditavam o que acontecia no set. Eles também tentavam controlar a vida dos astros fora das câmeras através das chamadas cláusulas de moralidade. Estas estipulações contratuais davam aos estúdios autoridade ampla para policiar comportamentos que pudessem manchar sua marca cuidadosamente cultivada. Algo tão simples como visitar a boate errada ou ser visto com alguém de reputação questionável poderia colocar uma estrela em apuros. Em casos extremos, rumores ou até insinuações sobre a sexualidade, especialmente em relação a identidades queer, poderiam levar a uma lista negra ou a retrocessos devastadores na carreira. A pressão era especialmente severa para atrizes que ficavam grávidas fora do casamento. Em uma época em que a maternidade solteira era amplamente estigmatizada, os estúdios às vezes coagiam as mulheres a fazer abortos secretos ou as enviavam em longas férias para esconder tanto a gravidez quanto o nascimento do público. Esses procedimentos médicos forçados, antes vistos como um mal necessário para proteger a imagem de uma estrela, são agora reconhecidos como profundamente invasivos e abusivos. Igualmente perturbadores eram os métodos de vigilância aprovados pelos estúdios. Investigadores particulares eram ocasionalmente contratados para seguir atores, investigar suas vidas pessoais e reunir quaisquer detalhes comprometedores. Se uma estrela fosse pega fazendo algo que pudesse ser interpretado como imoral, a ameaça de escândalo frequentemente pairava sobre eles como uma espada, levando-os a cumprir com o que o estúdio exigia. Diretores e executivos usavam essas potenciais revelações como alavanca. Um lembrete tácito de que o custo da desobediência poderia ser a vergonha pública ou a perda de um contrato lucrativo. Até Ava Gardner fez um aborto devido às cláusulas de penalização da MGM. Durante seu casamento com Frank Sinatra no início dos anos 1950, a estrela de cinema Ava Gardner fez um aborto. Uma decisão amplamente motivada por seu contrato com o estúdio de Hollywood. Na época, a MGM aplicava cláusulas de penalização para atrizes que engravidavam, ameaçando suspendê-las e cortar seus salários se tivessem um filho. De acordo com o livro de Jane Ellen Wayne, As Garotas de Ouro da MGM, Gardner explicou que se sentiu obrigada a interromper a gravidez porque precisava manter sua renda e carreira. Relatos dizem que Sinatra não estava ciente de sua decisão. Gardner também observou que a MGM organizou o procedimento em Londres e garantiu que fosse mantido em segredo. Esta revelação ilustra o controle rigoroso que os grandes estúdios exerciam sobre suas estrelas contratadas durante a era de ouro de Hollywood. As atrizes não apenas enfrentavam exigências sobre sua imagem pública, mas também eram pressionadas a evitar a maternidade para não interferir com os cronogramas de filmagem ou a percepção de sua comercialização. A experiência de Gardner destaca como os contratos de estúdio da época podiam impactar profundamente decisões pessoais e transformadoras. Atores eram humilhados em público. Se uma estrela entrasse em conflito com os chefes do estúdio, o departamento de publicidade do estúdio poderia lançar campanhas difamatórias contra eles na imprensa. Deslizes na vida pessoal de um ator poderiam ser exagerados, ou rumores poderiam ser plantados para manchar suas reputações. Essa tática servia como aviso para outros contratados. Faça o que mandam ou corra o risco de ser humilhado em público. Nas palavras de um famoso paparazzo de Manchester, Aaron Parfit, acho que muitas pessoas são bastante ingênuas sobre como funciona. As pessoas pensam que somos vagabundos pendurados em árvores. Mas essas celebridades estão nos chamando. Já estive de férias com celebridades. A maioria delas são estrelas de reality shows. Vamos à Espanha. Fazemos 6 sessões de fotos de biquíni e divulgamos ao longo do mês. Na realidade, a máquina de publicidade de Hollywood podia ser implacável. Por exemplo, quando Bette Davis lutou contra a Warner Bros. Por liberdade criativa, logo circularam histórias retratando-a como difícil. Da mesma forma, quando Joan Crawford saiu da MGM, vazamentos para a imprensa ampliaram suas supostas exigências, prejudicando sua reputação. Às vezes, os estúdios forneciam fofocas saborosas aos colunistas, verdadeiras ou não, com o objetivo de punir estrelas rebeldes. Essas histórias exageradas de comportamento de diva ou escândalos pessoais não eram apenas para vender jornais. Elas mantinham o equilíbrio de poder. Ao rotular atores francos como problemáticos, os estúdios faziam deles um exemplo, garantindo que o restante do elenco se mantivesse em linha. O crime organizado era real. A história do crime organizado em Hollywood tomou um rumo sombrio em 1969, quando membros da família Manson entraram na casa de Roman Polanski, resultando em várias mortes. Essa violência fez com que muitas pessoas acreditassem que o crime organizado tinha raízes profundas na indústria cinematográfica.
Pesquisas ao longo do tempo sugerem que a influência do crime organizado em Hollywood continua até hoje. Durante a era de ouro de Hollywood, o cantor Frank Sinatra acreditava-se ter conexões com o crime organizado, especialmente através de sua relação com o líder da máfia, Sam Giancana. Como membro do grupo Rat Pack Entertainment, Sinatra frequentemente fazia shows em Las Vegas, onde líderes da máfia assistiam com frequência, o que alimentava histórias sobre as conexões criminosas de Hollywood. Mortes com explicações obscuras adicionaram a essas histórias ao longo da história de Hollywood. Por exemplo, o diretor de cinema, William Desmond Taylor, foi morto em 1922 e seu assassinato nunca foi solucionado. Mortes inexplicadas semelhantes de atores e produtores ao longo dos anos levaram as pessoas a suspeitar de envolvimento criminoso. Estabelecimentos de Hollywood, como o Trocadero Nightclub, tornaram-se locais onde estrelas de cinema e executivos de estúdio se encontravam com criminosos conhecidos como Mickey Cohen. A conexão entre Hollywood e o crime organizado continuou após a Era de Ouro. Por exemplo, quando o filme de terror O Massacre da Serra Elétrica do Texas foi lançado em 1974, ele foi distribuído pela Brandstone Pictures, uma empresa que as pessoas suspeitavam ter ligações com o crime organizado. Você tinha que participar de festas loucas. Festas selvagens eram reais e você tinha que fazer parte disso. Se você se recusasse, era punido. Nos cantos sombrios das mansões de Hollywood, a extravagância e o segredo se misturavam com ambição e medo. Corria a palavra entre os aspirantes a atores. Para subir a escada, era necessário participar dessas reuniões exclusivas, onde acordos eram selados sobre coquetéis misturados com narcóticos e ameaças de chantagem sussurradas. Aqueles que recusavam convites corriam o risco de perder oportunidades ou se viam silenciosamente excluídos das listas de elenco. Nessas reuniões, produtores poderosos e chefes de estúdio ditavam as regras. Cercados por aduladores devotos, alimentavam desejos que beiravam o desviante. O álcool fluía livremente e o suprimento de substâncias ilícitas parecia infinito. Rumores circulavam sobre encontros forçados, transações de dinheiro silenciosas e o desaparecimento quieto de dissidentes do tecido social de Hollywood. Jornalistas que se atreviam a investigar muito profundamente frequentemente recebiam duras lembranças para manter o silêncio, às vezes na forma de entrevistas retiradas ou credenciais de imprensa canceladas. Histórias persistem de que nenhuma estrela estava imune às exigências desses eventos, independentemente da imagem pública. Alguns dizem que a ameaça de escândalo era uma ferramenta poderosa usada para garantir a conformidade ou coagir favores sexuais. O medo de ser colocado na lista negra, ou pior, pairava pesadamente. Mesmo hoje, um silêncio persiste nas antigas propriedades, como se as próprias paredes se lembrassem. Embora os tempos possam ter mudado, ecos dessas festas lendárias permanecem no folclore de Hollywood, servindo como contos de advertência para quem anseia por holofotes. A fama, dizem, tem o hábito de esconder os segredos mais profundos por trás de sua fachada cintilante. Cuidado a todos. As audições eram públicas. As audições eram públicas e terríveis. Você tinha que fazer isso na frente de muitos homens. Até as atrizes mais icônicas de Hollywood passaram por provas angustiosas, sob holofotes intensos e escrutínio implacável. Susan Sarandon, adorada por seus papéis em As Bruxas de Eastwick e Os Últimos Passos de um Homem, certa vez relembrou uma memória arrepiante do início de sua carreira. Conduzida a uma sala por alguém que ela acreditava que avançaria suas perspectivas, ela foi forçadamente jogada sobre uma mesa. Chocada e abalada, Sarandon recusou-se a permitir que o incidente a definisse, afastou-se e nunca olhou para trás. Um testemunho precoce da crueldade a portas fechadas. Emmy Rossum, mais conhecida por sua encantadora atuação em O Fantasma da Ópera, enfrentou um cenário igualmente perturbador. Ela foi solicitada a fazer um teste de biquíni, apesar de o roteiro não incluir tal cena. Quando ela pediu mais contexto, recebeu respostas evasivas, destacando as táticas exploratórias usadas para diminuir atrizes aspirantes. Recusando-se a ceder, mostrou que estabelecer limites é possível, mesmo quando as dinâmicas de poder são extremamente desequilibradas. Gwyneth Paltrow, agora um nome conhecido, também encontrou avanços inadequados na sala de audições. Uma vez, um diretor de elenco sugeriu mudar o local da reunião para um ambiente privado para terminar o restante, deixando-a abalada e preocupada com aqueles com menos influência ou confiança. Essas histórias revelam as sômbrias realidades do processo de seleção de Hollywood, mostrando a força necessária para que as mulheres naveguem por um sistema muitas vezes repleto de perigos ocultos e intenções duvidosas. Os animais são maltratados em Hollywood. Apesar de muitas celebridades se manifestarem a favor dos direitos dos animais, continuam a surgir relatos preocupantes sobre o maltratamento de animais nos sets de filmagem de Hollywood.
Esses incidentes levantam questões urgentes sobre o compromisso da indústria com o bem-estar animal. Uma controvérsia de grande destaque desenrolou-se em 2017 durante a realização de A Dog's Purpose. Um vídeo vazado parecia mostrar um cachorro sendo forçado a entrar em águas turbulentas, desencadeando indignação generalizada. Investigações subsequentes revelaram que as filmagens foram editadas de maneira enganosa, mas a agitação destacou a necessidade vital de protocolos mais rígidos no set e transparência. Infelizmente, o maltrato de animais em sets de filmagem está longe de ser novidade. Na produção de 1925 de Ben-Hur, cenas chocantes foram encenadas que levaram a quedas perigosas de cavalos. Da mesma forma, muitos clássicos de faroeste apresentavam acrobacias que representavam riscos consideráveis para os cavalos, muitas vezes priorizando o realismo dramático em detrimento do bem-estar dos animais envolvidos. Tais revelações expõem um lado preocupante da busca de Hollywood pelo espetáculo cinematográfico, onde os animais podem ser colocados em perigo. Embora tenham sido feitos esforços notáveis nos últimos anos para resolver esses problemas, como medidas de supervisão mais rigorosas, a indústria ainda enfrenta desafios significativos. À medida que o público se torna cada vez mais consciente, a pressão sobre os estúdios e cineastas para adotarem e aplicarem diretrizes que garantam o tratamento humano dos animais em cada produção aumenta. Eles fazem as coisas desaparecerem. Em filmes de ação, costumamos ver personagens que ajudam criminosos a fazer provas e problemas desaparecerem. Mas Hollywood tem sua própria versão da vida real dessas pessoas, conhecidas como fixers, que trabalham para fazer escândalos e histórias indesejadas desaparecerem antes de chegarem ao público. Esse mundo secreto veio à tona em novembro de 2002, quando um fixer de Hollywood chamado Anthony Pellicano foi preso. A prisão ocorreu após investigações sobre ameaças feitas contra a jornalista Anita M. Bush. Ela estava trabalhando em reportagens sensíveis sobre a indústria cinematográfica e um poderoso agente de Hollywood chamado Michael Ovitz. Na época, ela também investigava se dinheiro da máfia havia sido usado para financiar um dos filmes de Steven Seagal, Era da Inocência, Exploração em Audições. O tratamento inadequado das mulheres por Hollywood é bem documentado, e muitos dos seus piores exemplos giram em torno de práticas de audições humilhantes e exploradoras ao longo das décadas. Atrizes como Megan Fox, Lena Headey e Charlize Theron descreveram situações perturbadoras de objetificação durante sessões de elenco. Megan Fox lembrou que durante sua audição para Transformers, disseram-lhe para lavar um carro enquanto Michael Bay a filmava bem de perto. Lena Headey, famosa por interpretar Cersei Lannister em Game of Thrones, revelou que certas fitas de audição eram frequentemente removidas em privado por produtores e diretores por motivos pessoais questionáveis. Charlize Theron contou uma história angustiante sobre uma audição privada, onde um diretor a recebeu em sua casa, vestindo pijamas, e a pressionou a beber. Percebendo que a situação era imprópria, ela manteve sua determinação, recusando-se firmemente a ceder às suas exigências não ditas. Esses relatos mostram o quão expostas as atrizes estão no início e quanta coragem é necessária para desafiar tais práticas predatórias em seus caminhos. Embora essas mulheres tenham encontrado sucesso, suas provações permanecem como avisos muito vívidos dos obstáculos difíceis que ainda enfrentam muitas mulheres em Hollywood. A idade é mais do que apenas um número em Hollywood. Jane Fonda disse uma vez: "O etarismo está vivo e bem, e Hollywood frequentemente prova que ela está certa." No mundo do entretenimento, atores mais velhos, especialmente mulheres, enfrentam menos ofertas de trabalho após uma certa idade, geralmente por volta dos 40 anos. Isso ocorre porque Hollywood valoriza muito a juventude, acreditando que rostos jovens vendem mais ingressos. Atrizes sentem-se pressionadas a parecerem jovens, às vezes recorrendo à cirurgia estética ou a dietas rigorosas e exercícios. Mesmo assim, a idade alcança, e algumas partes ficam fora dos limites. Jane Fonda, que teve uma carreira longa e bem-sucedida, falou abertamente sobre como o etarismo a afeta e a outros como ela. O problema piora quando os estúdios esperam que as atrizes escondam sua verdadeira idade. Por exemplo, rumores sobre a idade de Margot Robbie geraram agitação, mostrando o quanto Hollywood é obcecada pela juventude. Enquanto estrelas como Meryl Streep continuam a ter sucesso, elas são exceções. Suas vitórias não apagam a realidade geral. A preferência de Hollywood pela juventude empurra atores mais velhos para as margens e deixa claro que a idade não é apenas um número no show business. Exploração organizada em festas. Numa noite tardia, uma jovem atriz, nova em Hollywood, foi convidada para uma mansão no alto das colinas para o que ela acreditava ser uma chance de conhecer produtores influentes. Em vez disso, ela entrou em um mundo de decoração luxuosa, champanhe sem fim e avisos sussurrados de outros convidados. Rumores flutuavam pela multidão.
Pessoas no poder usam essas festas para controlar carreiras, e qualquer um que recusasse seus avanços poderia ser evitado na indústria. Ao longo da história de Hollywood, tais histórias de reuniões secretas persistiram. Um exemplo bem conhecido é Heidi Fleiss, chamada de a Madame de Hollywood, que nos anos 1990 gerenciou um anel de prostituição de luxo que atendia a clientes poderosos. Quando ela foi finalmente presa, o escândalo levantou o véu sobre uma cena social de elite cheia de dinheiro, manipulação e histórias de atores e modelos explorados. Muitas pessoas ficaram chocadas ao descobrir que festas repletas de estrelas também poderiam estar cheias de perigos ocultos. Mesmo hoje, continuam surgindo acusações contra nomes famosos, lembrando a todos que por trás do glamour, um lado mais sombrio pode estar à espreita. Enquanto algumas celebridades descartam essas histórias como meros boatos, outras insinuam que a verdadeira verdade é muito mais perturbadora. No final, essas histórias são um lembrete claro de que a imagem cintilante de Hollywood pode esconder segredos perturbadores sob sua superfície luxuosa. O preço da perfeição. Em uma indústria onde a imagem percebida de uma pessoa é a base de sua fama, não é surpresa que celebridades busquem perfeição a qualquer custo. Desde perseguir perda rápida de peso até se submeter a múltiplos procedimentos estéticos, esses métodos frequentemente carregam um preço oculto, sérios riscos à saúde. Ao longo do tempo, celebridades femininas tentaram de tudo. Marilyn Monroe, amplamente considerada o epítome da beleza, lutava secretamente contra um distúrbio alimentar que a assombrou por grande parte de sua vida. Ela teve que lidar com a pressão incessante para manter sua famosa figura esbelta. Um fardo que só se intensificou com sua crescente fama. Nos anos mais recentes, a prevalência de transtornos alimentares só aumentou entre as estrelas de Hollywood. A atriz Naomi Watts uma vez admitiu praticamente passar fome por dias, antes de um evento no tapete vermelho. Tudo em busca de uma aparência impecável sob os flashes das câmeras. Tragicamente, alguns artistas caíram em depressão. O peso do esforço físico e emocional revelando outra das verdades ocultas da indústria cinematográfica. Portanto, da próxima vez que você vir atrizes posando em vestidos brilhantes, lembre-se de que muitas delas lutam nos bastidores. Por trás de cada sorriso radiante e oportunidade perfeita de foto, pode haver uma batalha com insegurança, dietas extremas e estresse mental, o custo silencioso de atender aos exigentes padrões de beleza de Hollywood. As coisas não pararam por aqui. Hollywood tinha algumas maneiras estranhas de trabalhar. A guerra era um grande negócio para os estúdios. A Primeira Guerra Mundial provocou um grande aumento na indústria cinematográfica americana. O público procurava tanto uma maneira de escapar da dureza da vida cotidiana, quanto atualizações confiáveis sobre os acontecimentos nas linhas de frente. Necessidades que Hollywood atendeu, produzindo filmes leves, bem como cinejornais exibidos nos cinemas. Enquanto isso, a produção de filmes europeus desacelerou devido aos combates, dando aos estúdios americanos a chance de dominar o mercado. Essa alta demanda também levou a um avanço tecnológico mais rápido, ajudando Hollywood a crescer ainda mais. Durante a Segunda Guerra Mundial, celebridades desempenharam um papel ativo em apoiar o esforço de guerra. Bette Davis fundou o Hollywood Canteen. Algumas estrelas foram além e se alistaram nas Forças Armadas. Clark Gable, Jimmy Stewart e Leslie Howard se juntaram às Forças Armadas, enquanto a dedicação de Marlene Dietrich às tropas lhe rendeu a Medalha Presidencial da Liberdade. Em ambas as guerras mundiais, os filmes e as estrelas de cinema desempenharam papéis significativos. Eles proporcionavam distração, elevavam o moral e moldavam a percepção pública, mostrando quão lucrativo e influente Hollywood se tornou quando o mundo estava em guerra. Os colunistas de fofocas prejudicaram reputações. Uma das muitas maneiras que os estúdios controlavam as estrelas e suas imagens era através das poderosas canetas venenosas das colunistas de fofoca Hedda Hopper, uma ex-atriz, e Luella Parsons. As carreiras de Hopper e Parsons dependiam completamente das informações que os estúdios lhes davam. Exemplos de seu trabalho incluem a cobertura negativa frequente de Hopper sobre Charlie Chaplin devido às suas políticas, processo de paternidade controverso e casamento com uma jovem de 18 anos, quando ele tinha 54 anos. O trabalho dela contribuiu para que Chaplin fosse impedido de entrar nos Estados Unidos em 1952. Parsons também arruinou a imagem limpa de Ingrid Bergman ao revelar seu caso com Roberto Rossellini. Eles eventualmente se casaram. Hopper e Parsons também brigaram entre si. As duas eram amigas, mas os estúdios as transformaram em inimigas amargas, colocando-as uma contra a outra como fizeram com estrelas como Bette Davis e Joan Crawford. O objetivo era o controle, e foi muito eficaz. A professora da Universidade de Nova York, Moya Luckett, explicou a Vanity Fair:
O que eles fizeram, de certa forma, foi mais difícil do que o que temos hoje. Eles eram muito sofisticados em fazer parecer que havia uma reportagem independente, e havia uma possibilidade de que a verdade fosse obtida por Joe.